Fala Zumer, Bruno aqui, e hoje eu vou falar para vocês do dia que São Francisco de Assis pregou para os pássaros. A gente sabe da história de Santo Antônio, que Santo Antônio pregou para vários peixes, mas aqui é um caso que muitas pessoas não conhecem. São Francisco de Assis pregou para uma multidão de pássaros e esses prestaram atenção na sua pregação. A história começa mais ou menos assim. São Francisco estava em dúvida se ele deveria ou não sair pelo mundo para pregar. Então ele perguntou para o irmão: irmão, o que eu devo fazer? Ele falou: não, acho que a gente poderia perguntar para as pessoas que rezam mais, né? Então São Francisco pede para que ele vá até Clara de Assis e há um outro irmão que rezava muito. E o irmão de Francisco se chamava Frei Marceu. Então o Frei Marceu vai até Clara e também vai até o outro frei e pergunta para eles o que Francisco deve fazer. Esses que rezavam muito certamente teriam uma resposta de Deus. Era o que Francisco pensava. Então, quando o frei pergunta para eles, a resposta foi unânime. Eles disseram que Francisco deveria sair pelo mundo para pregar. Frei Marceu se dirige de volta até onde está Francisco e fala para ele. Francisco recebe a notícia com muita alegria e sai pelo mundo já pregando. Ele já pregava, só que ele só queria ter certeza se essa era a vontade de Deus. São Francisco se importava muito se estava ou não fazendo a vontade de Deus. Então depois desse momento ele sai por aí para pregar. E ele chega em um local onde tem várias pessoas e ele começa a ensiná-las sobre Jesus e sobre a fé. Que tem muitos pássaros ali que estavam cantando naquele lugar. E aí acontece um pequeno milagre ali. São Francisco fala assim: pelo amor do amor, parem de incomodar. Pede para os pássaros calarem a boca e deixarem com que as outras pessoas escutem, porque não estavam escutando, estava muito barulhento. Então os pássaros calam a boca e São Francisco consegue pregar para aquelas pessoas. Mas o milagre que a gente vai ver nesse vídeo não é exatamente esse. Depois desse momento, São Francisco se dirige a um local onde tinha muitas árvores, uma floresta, uma coisa nesse sentido. E ali tinha muitas aves mesmo. E ele pensa: não, Deus preparou esse auditório para mim. Ele começa a pregar para os pássaros. Os pássaros, quando ouvem a pregação de Francisco, se posicionam de maneira ordenada, de modo que fica os pequenos na frente, os médios no meio e os maiores atrás. E eles formam um meio círculo em volta de Francisco e começam a pregar. São Francisco começa a caminhar diante dos pássaros, a sua roupa, a sua túnica, às vezes toca nos pássaros e mesmo assim os pássaros não se espantam. Continua ali escutando. E São Francisco ele fala palavras belíssimas ali para os pássaros que a gente não acreditaria se não fosse relatada por esses dois irmãos que ali estavam e presenciaram. Então essa história é contada pelo Frei Marceu e pelo irmão Tiago. Esse é o texto que chegou até nós, que o irmão Marceu e o irmão Tiago de Massa revela aqueles que estavam ali com São Francisco naquele momento. Ele diz assim para as aves: queridas aves, minhas irmãs, vocês fazem o que é mais bonito na criação, voar. Nós que somos filhos de Deus não devemos ter inveja, mas eu lhes confesso esse pecado. Eu invejo vocês que podem voar. Gostaria de voar agora mesmo até o alto dessas árvores, até aquele ponto inacessível. Para vocês não há nada inacessível. Como deve ser bonito o panorama lá das alturas, seus cantos de ouro, seus assobios sonoros. Tudo isso ainda é pouco para aclamar o amor e a sabedoria de nosso Criador. Desde o nascer até o pôr do sol, vocês devem rasgar os ares anunciando que não existe outro todo-poderoso a não ser seu Criador. Mesmo que ninguém as escute, encham o mundo com os louvores do Senhor. Em sua infinita criatividade, o Criador as vestiu com uma plumagem dupla e até tripla, para preservá-las do frio, para que os raios do sol não as queimem e para que vocês vejam que são bonitas. O Senhor lhes deu penas que não se molham, para que a chuva corra por vocês e possam voar até o meio do aguaceiro mais torrencial. Suas penas têm as cores mais variadas, têm tonalidades que não se veem em nosso arco-íris: verde escuro, preto azulado, vermelho esbranquiçado, verde amarelado. Vocês são muito vistosas, minhas irmãs aves, tudo é graça de Deus. Seu pai teve grande cuidado de conservá-las na arca de Noé, para que não desaparecesse a estirpe. E quando as águas baixaram, foi uma ave, primeira a sair da arca, para ver se a terra estava habitável. Porque vocês são as únicas capazes de voar por cima das águas. Além disso, o Senhor deu-lhe esse céu azul, e esse espaço aberto para vocês agitarem alegremente as asas e cantar. Nunca vi vocês tristes. Pelo contrário, vejo que estão sempre felizes. São as criaturas mais privilegiadas da criação. Tudo é graça de Deus. E o Pai semeou a terra de fontes e de rios em consideração a vocês, para que pudessem saciar a sede e tomar banho nos dias de calor. E levantou as montanhas altas e os vales espaçosos para vocês morarem.
sem que os outros a molestem. Mas a maior invenção de Deus, o maior presente para vocês são as árvores. Não quero falar de suas qualidades porque vocês as conhecem melhor do que eu. Só lembro que se as árvores são altas, é para que vocês possam colocar nelas os seus ninhos, na primavera sem nenhum perigo. Dessa maneira, as crianças que tanto gostam de ninhos não os podem alcançar e destruir. Tudo isso é graça de Deus. Finalmente, vocês encontraram todos os dias a comida preparada. O homem precisa ir ao campo para semear no inverno, capinar na primavera e no verão para ceifar e colher. E para vestir-se, precisa construir numerosas fábricas e oficinas de tecidos. Vocês não precisam se preocupar com nada disso. Pulam do ninho e o pai veste-as por toda a vida. Eu nunca vi um pássaro morrer de fome. Tudo isso é graça de Deus. Realmente, vocês são as criaturas prediletas do Altíssimo, Pai. Seu único pecado é a ingratidão. Guardem-se desse pecado, minhas irmãs, e louvem, e bendigam, e agradeçam eternamente o amor de Deus. Então, depois dessa pregação de Francisco, as aves não saem, elas ficam esperando ali, até que ele as abençoe. Então ele dá a bênção e elas se dispersam, de modo que vai algumas para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e se despedem daquele modo. Então, esse foi o relato de quando Francisco pregou para as aves. Daqui a gente pode tirar muito ensinamento, e a saber um deles que São Francisco diz que as aves são os animais prediletos de Deus, porque ele cuida delas, né? Esse foi o dia que São Francisco de Assis pregou para as aves.